Olá, turma, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uns experimentos para entender como que os elementos químicos, né, os átomos e as moléculas mais simples, que são as moléculas diatômicas, trabalham assim para produzir o espectro da radiação eletromagnética. A gente pode detectar na forma da medida de energia dos fótons que eles emitem, usando técnicas espectroscópicas modernas. Então, vamos ver então um pouco da teoria do átomo hidrogênio, depois vamos ver o átomo de hélio e as primeiras moléculas seriam nitrogênio, cloro e oxigênio. Então, a gente tem o espectro eletromagnético, que já é conhecido de todo mundo, que estuda a teoria eletromagnética e as ondas de rádio e fótons e as formas de energia que estão produzidas pela matéria. Toda a forma de energia produzida pela matéria vai estar dentro de alguma frequência, né, dentro desse espectro, que normalmente é em torno aí de 10 a menos 14, né, metros de comprimento de onda para raios gamas mais energéticos, e depois aqui para as ondas de rádio, onda longa, em torno de 10 a 4 metros. A porção visual do espectro eletromagnético, que é aquela que a gente consegue ver, é meio limitado para a gente estudar a radiação, né, dos átomos e moléculas. Então a gente normalmente recorre à radiação ultravioleta e à radiação infravermelha. Então, banda ultravioleta e infravermelha são usadas até mais do que a própria faixa visual do espectro, que ela é uma faixa muito estreita, então não dá muita informação, tanto quanto a banda do ultravioleta e do infravermelho. Então, a banda visual é de 380 nanômetros até 780 nanômetros, tá? Que compreende as cores do arco-íris. Fora disso, o ser humano não consegue enxergar, só usando detetores semicondutores ou então dispositivos de registro de imagens, assim como a gente encontra também nos telescópios mais modernos. Então, vamos começar com o primeiro elemento, né, para a gente revisar um pouco da teoria, o espectro hidrogênio. Duas coisas em mente quando a gente fala em hidrogênio, que é o elemento mais simples, é um gás estelar, é um gás que foi formado aí no início do universo e é o gás mais abundante do universo. E as estrelas praticamente convertem hidrogênio e hélio em outras coisas, né, os outros elementos da tabela periódica. Então, a gente tem, por exemplo, na proporção visual, a série de Balmer, né, que foi praticamente a primeira série observada, que seria o espectro de raias de linhas, né, do hidrogênio. A gente pega uma amostra de hidrogênio e ioniza ela usando pulsos de alta voltagem, por exemplo, né, de alta tensão, e daí a gente vai obter praticamente três linhas mais proeminentes, que seriam a linha vermelha, que é chamada de H-alfa, a linha H-beta, que seria essa azulada, e depois uma linha mais roxa aí, que seria alfa, beta, gama. Depois, observando com mais sensibilidade, a gente vê que existe mais linhas aqui, que formam esse borrão aqui próximo, e meio que termina a série. Então a série ela começa na linha H-alfa, que é a vermelha, e termina daí próximo a esse borrão aqui, tá? No visual. Depois vocês vão ter uma série parecida no ultravioleta, chamada a série de Lyman. E depois vocês vão ter as séries daí, né, Brachia, Paschen, Pfund, que vão ser as séries que vão parar lá no infravermelho daí. Tá? Então a gente verifica aqui, por exemplo, a presença de outras linhas, né, em 434 nanômetros seria essa linha roxa. Depois linhas mais próximas aqui que praticamente se superpõem. Então a distância espectral entre as linhas em comprimento de onda, ela segue ali uma lei do tipo 1 sobre n ao quadrado, onde n é o número de ordem da linha. Então a gente pode converter frequência em comprimento em energia, em elétron-volts, né? Utilizando praticamente a fórmula que a energia vai ser a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda daí. Então essas são as linhas do visual, que é a série de Balmer. Tá? Então o nitrogênio, que é o elemento mais simples, ele vai produzir somente radiação somente em linhas em frequências bem discretas, né? A gente vai fazer vários experimentos aqui, então vamos utilizar um aparelho assim que faz descarga elétrica
larga lá uns 3, 4 mil volts numa ampola aqui chamada tubo de Geisler, que é uma ampola que contém um gás rarefeito, que a gente quer estudar o espectro, 2 eletrodos, onde vai submetido os pulsos de alta tensão, tá? E praticamente vocês têm aqui um estrangulamento, que é um tubo capilar, onde fica uma região mais brilhante. Então vocês percebem, por exemplo, aqui, uma ampola recheada de hélio, né? Vocês veem assim pouca iluminação do gás aqui, pelo fato do volume ser grande, mas no momento que passa pelo tubo capilar, vocês têm uma espécie de linha luminosa. Enxergando essa linha por meio de uma rede de difração, a gente decompõe daí essa cor nas suas componentes principais aí, né, possibilitando a gente enxergar o espectro eletromagnético daí correspondente a esses fótons emitidos nos comprimentos de onda visual. Aqui vocês têm, por exemplo, hidrogênio, né, uma iluminação arroxeada, mostrando que o gás aqui já é diferente. Fazendo a decomposição, vocês vão ter a linha aqui alfa, beta e gama. As outras são bem mais difíceis de a gente enxergar. E o fato de ter esses borrões aqui, normalmente é a contaminação de algum outro gás. Quando a gente tem hidrogênio numa ampola, às vezes fica resíduo da atmosfera, o pessoal não produz o vácuo direito, então tubos de qualidade mediana não foi feito um vácuo perfeito assim antes de você colocar o hidrogênio dentro, então praticamente vão aparecer essas bandas, porque seria o espectro de hidrogênio mais o gás rarefeito que está aí, que no caso seria o ar atmosférico. Tá? E depois a gente pode ter, por exemplo, um dispositivo aqui com espectrômetro de manual de rede de difração, tá? E as ampolas para fazer a substituição, para estudar os espectros dos outros gases daí, além de uma carta de identificação com vários espectros de vários elementos, tá? Que a gente pode verificar o que realmente está acontecendo. Para a parte A do experimento aí tem várias partes, né? Nós vamos fazer uma observação do espectro do átomo de hidrogênio na porção visual do espectro eletromagnético. Então nós vamos enxergar a série de Balmer, né? E vamos fazer alguma interpretação baseada na aplicação do modelo atômico de Bohr. Então, usando os comprimentos de onda medidos para as linhas espectrais vermelha, que é H-alfa, e azul H-beta, num espectro que eu vou mostrar daqui a pouco, que nós vamos obter juntos, vamos obter a constante de Rydberg, que é a constante que está na fórmula de Rydberg, que prevê a posição das linhas espectrais. Depois a gente compara com o valor de R prevista pelo modelo atômico de Bohr, que está no seu livro-texto. Daí usamos o modelo de Bohr para determinar o comprimento de onda mais curto, né, de uma linha espectral, que pode ser produzida pelo átomo de hidrogênio. Então, obviamente, a série de Lyman, que é a mais energética, que vão ter os fótons de comprimento de onda mais curtos, vão estar no ultravioleta, mas vai ter uma linha em particular que vai ter o comprimento de onda mais curto possível. Então, encontrar o limite dessa série, né? Então, normalmente as linhas elas começam bastante espaçadas nos comprimentos de onda longo. À medida que sobe os comprimentos de onda mais curtos, assim elas começam a ficar cada vez mais próximas, até que elas vão tender a um limite energético, que é chamado limite de energia de Lyman daí. Mas que o átomo de hidrogênio ele não consegue produzir fótons por meio de transições entre níveis atômicos que produzam fótons de comprimento de onda mais curto do que esse valor limite. E depois, né, no nível 1s, por exemplo, né, vocês vão obter qual é a frequência de revolução, ou seja, quantos hertz o elétron está em movimento circular uniforme, e talvez, né, determinar a velocidade tangencial desse elétron, considerando o raio da órbita do modelo de Bohr, que é o modelo planetário daí. Então esses são os pontos aí a ser considerados, né? O valor da constante de Rydberg prevista pelo modelo atômico de Bohr, ela é uma fórmula que te dá o R em função da massa do elétron, em função da massa do próton, em função de, né, várias coisas aí que carga, né, carga elétrica do elétron também vai. Então vocês vão ter uma constante que vai depender dessas características do que está fazendo o movimento circular, né? O átomo de hidrogênio, no caso mais simples, ele é um elétron livre que tem massa me, que gira em trajetórias circulares, né, com raios bem estabelecidos, né, segundo o modelo de Bohr, que daí, no caso, esses raios estabelecidos vão depender daí do número quântico principal, que é o número quântico da energia daí.
Então eu vou revisar a teoria do modelo atômico de Bohr para a gente trabalhar melhor que isso. Mas antes disso, vamos dar uma olhada no experimento, né? Vou dar uma olhada no nosso tubo de Geisser, que já está com a fonte de alimentação de 3.000 volts acoplada, e a rede de difração daí que vai ser colocada na frente para a gente poder tirar fotografias aí do espectro usando uma câmera digital daí. Vamos lá então ver a coleta de dados e observar daí pelo menos as duas linhas mais intensas, já que o nosso aparelho de medição, nosso espectrômetro, ele não tem tanta sensibilidade assim. Foi usado uma câmera fotográfica comum, né? E na prática esses projetos de construção de espectrômetros eles são bem complicados de fazer tecnicamente. Vamos lá então. Bom, então aqui nós temos uma caixa, né, espectroscópica, que é uma caixa de madeira pintada com as paredes aqui de preto. Aqui um fundo branco de plástico, né, um polietileno, onde está montado, né, na base isolante a lâmpada de Geisser. É uma lâmpada de Geisser contendo gás hélio. Então, quando a gente atrasa essa parede, tem um transformador de entre 3.000 e 4.000 volts. Então, quando a gente liga, a gente verifica a presença dessa iluminação. Tá? O gás aqui vai ser ionizado, vocês veem a ionização do gás aqui. E aqui vocês vão ter uma linha capilar, onde o gás vai apresentar uma ionização, né, pela concentração da corrente elétrica. E daí vocês vão ter essa luz que é amarela, um pouco puxada assim para cor de rosa, né, um pouco alaranjada cor de rosa, que é o típico do hélio daí. Agora a gente coloca a rede de difração e nós vamos verificar a decomposição dessa luz em linhas espectrais. Então eu vou desligar aqui a alta tensão. Vou fazer aqui umas medidas, né? Então a gente tem aproximadamente ali uns 15 centímetros, né? Na posição onde vai ficar a rede de difração. E agora a gente coloca a tampa com a rede. Então aqui eu tenho um pedaço aqui, né, a rede de difração de 1.000 linhas, né, colocada aqui. Tá? E daí essa parte negra aqui vai ficar presa daí na janela de vidro. Então eu vou montar ele e daí a gente continua a filmagem. Então essa é a descarga gasosa então no hidrogênio. E vocês veem que o hidrogênio tem essa luz aí meio arroxeada, né? Devido à superposição das suas linhas. Então, essa luz roxa de hidrogênio tem que ser decomposta para a gente enxergar as contribuições das linhas. Então, se tem o tubo de gás ser ligado. Agora vamos olhar a rede de difração. Tá, então, na rede de difração, a gente pode verificar que esse hidrogênio está pouco contaminado. Então, no máximo M é igual a zero, nós vamos ter a luz sem decomposição, que é a luz roxa do hidrogênio. Agora aqui o M é igual a 1. Tá, então, o M é igual a 1. A gente pode verificar as raias espectrais aí do hidrogênio. Então, aqui estão elas. Ok? Então, vocês já podem ver praticamente duas raias proeminentes, né, que seria a vermelha. Depois vocês têm uma raia azul, que seria a segunda. E aqui no máximo M igual a 1 fica difícil de ver mais. Tá? E a gente vê realmente essas cores de arco-íris aí no fundo, que são praticamente bandas contínuas, provavelmente por fato do gás da ampola de hidrogênio não ser puro, está misturado, por exemplo, com o ar. Então, por menor que tiver a concentração de ar dentro, que é um ar residual, assim, já que eles não fizeram o vácuo perfeito antes de injetar o hidrogênio dentro da ampola, vocês vão ver as linhas de hidrogênio mais o gás subjacente. Então, esse é M igual a 1. Agora, se a gente olhar no M igual a 2,
tá? Vocês vão perceber a presença das duas linhas principais de hidrogênio, tá? E essa aqui que nós vamos fazer as medidas do comprimento de onda, que são as duas séries, né, as duas linhas principais aí, né, da série de Palmer do hidrogênio. Deixa eu focalizar um pouco melhor. Então aí as linhas. Tá? Então vocês anotem a diferença entre as posições das linhas para calcular a diferença de energia entre elas. E depois comparar essa diferença de energia das duas linhas com as previsões da fórmula de Rydberg, que é derivada daí no modelo atômico de Bohr. Como a gente não tem mais sensibilidade fotográfica, eu não vou conseguir as outras linhas do hidrogênio. Mas na realidade a raia principal é a vermelha, a segunda raia é azul, e as outras raias aí vão cair nessa banda roxa aí, que fica daí à direita da linha azul. Então praticamente o átomo de hidrogênio visual ele vai produzir séries de linhas que vão ficar cada vez mais próximas na banda roxa, tá? Azulado por roxo, e elas vão ficar ali o resto das linhas. Mas as mais espaçadas delas é essa linha vermelha, que se chama H-alfa, e essa linha azul, que se chama H-beta. Pega então a forma do Rydberg-Ritz, né, e tente derivar daí o comprimento de onda para a terceira linha, quarta linha, que seria, né, alfa, beta, gama, e assim por diante, delta, que são os números gregos que vão dar as ordens das linhas aí. Então dá uma pausa ali, mede essa distância, e vocês vão perceber daí que eu vou dar o fator de conversão, né, e essa distância daí vai dar a diferença de energia, e também pode se calcular o comprimento de onda de uma linha conhecendo a da outra. Então esse aqui é M igual a 2, aqui vão estar os M igual a 1, então vocês veem que a linha dominante do hidrogênio é vermelho e azul, tá? Olhando o vermelho e o azul, o ser humano vai ter a percepção da cor roxa, cor arroxeada, e seria praticamente a cor que tu vê na lâmpada, né? O M igual a 0, onde não existe a decomposição espectral. Ok? Então, M igual a 0, é o tubo de Geissler. M igual a 1, presença de gás subjacente mais as duas principais linhas de hidrogênio. Então, vermelho com azul a gente tem a impressão que é roxo. E aqui vão estar a decomposição das duas linhas principais daí. Podem fazer as medidas agora, para poder fazer os cálculos. Aí. Então aqui nós temos, né, o que a gente observou, então uma fotografia tirada da do nosso espectro. Então a gente tem aqui uma linha vermelha bem evidente, né? Depois aqui a gente tem uma linha azul ciano, e a gente já começa a ver aqui o perfil de uma linha roxa, né? Então seria H-alfa, H-beta e H-gama. E aqui as outras linhas que teriam aqui próximas não se enxerga por causa de falta de sensibilidade do instrumento. E a gente percebe as cores do arco-íris aqui. Isso aqui normalmente são as bandas de emissão aí do resto das moléculas que estão dentro, que seriam o resíduo do ar que não foi tirado, tá? Aliás, essas ampolas assim de descarga elétrica de hidrogênio são as mais caras que tem, porque normalmente tem que fazer um vácuo perfeito assim antes de colocar o hidrogênio puro dentro. Então isso aqui são impurezas. Toda vez que a gente faz uma descarga elétrica num gás, praticamente todos os átomos que estiverem lá vão produzir radiação. Então se tiver alguma impureza ali vai entrar também. Mas como domina o hidrogênio, né, o elemento dominante vai ter as linhas mais intensas, então a gente consegue verificar a posição delas aí, tá? Então
Então esse é o nosso espectro aí que foi tirado usando a nossa rede de difração. Se a gente compara aqui com o ar atmosférico, o ar atmosférico praticamente é nitrogênio, né, e depois vem oxigênio e só uma fração dele que é gás carbônico. A gente verifica assim a presença de linhas assim, laranja, cor de laranja, amarelada, tá? E linhas também avermelhadas assim dentro da... Então tem uma banda aqui de várias linhas. Aqui a gente vê a presença também de raias, né? Aqui no caso parte vermelha também, aqui entre uma raia vermelha, uma raia verde e a outra raia verde aqui, nós vamos ter praticamente nada, uma emissão muito reduzida. Então aqui vocês veem que é mais reduzido, assim, mais escuro. Então realmente está com cara aqui, né? Várias linhas azuis, ó, vocês vejam o perfil assim das linhas, tá? Que não são azul hidrogênio. Tá? E outras linhas aqui que estão aparecendo aqui no meio, que já são as linhas roxas também. Então está com cara de ser realmente contaminação por ar atmosférico, que é predominantemente nitrogênio molecular. Ar atmosférico é nitrogênio molecular, oxigênio, gás carbônico, que é uma molécula triatômica, então é a única triatômica mais abundante. E depois tem outros componentes, tipo vapor d'água, coisa parecida, que podem ficar aprisionados. Então, se a gente fizer aqui um corte, tá? A gente faz um corte aqui, tá? E a gente vai obter a intensidade em função da posição. Então, isso que é um espectro. A gente coloca uma linha de corte aqui e verifica a intensidade, né, em preto e branco, baseado em função dessa posição. Então, aqui vai começar, por exemplo, em 780 nanômetros, né? E vai terminar aqui em 380 nanômetros. Então 760 nanômetros para 360, 380 nanômetros, onde a gente não enxerga mais. Tá? Se fizer esse corte, vocês vão ter praticamente aqui o espectro, né? Entre 400 e 700 nanômetros. Aqui a intensidade em unidades arbitrárias, e vocês vão ter daí, né, essa aqui seria a região avermelhada do espectro, né, já que aqui o comprimento de onda ele aumenta nessa direção e diminui nessa direção. Então tem que fazer uma rotação ali para a gente poder enxergar, né? Então em torno aqui de torno aí de 700 nanômetros até em torno aí nos 380, 400 nanômetros. E aqui estão as linhas. Então o que vocês têm que fazer é tentar pegar esse gráfico, enxergar o comprimento de onda das linhas. Essa aqui seria H-alfa, essa aqui seria H-beta e essa aqui seria H-gama. Aí a partir desses três valores, né, de H-alfa, H-beta, H-gama, que é determinado daí pela fórmula de Rydberg-Ritz, né, que vai te dar o comprimento de onda, vocês vão fazer a dependência e achar a constante de Rydberg ajustando uma reta para esses três pontos aí. Tá? Agora eu vou falar da fórmula de Rydberg-Ritz e vamos ver mais ou menos como é que dá para fazer isso. Então tá, então congela, dá um print e tenta fazer por interpolação aqui, encontrar os comprimentos de onda onde existem os picos dessas três linhas, que seriam as linhas alfa, beta e gama da série de Balmer de hidrogênio, e a partir delas achar a constante de Rydberg. Quando a gente coloca as regras de seleção, que tem a ver com spin, tem a ver com conservação de momento angular e outras coisas, para a gente poder ver como que a transição do elétron entre os níveis e subníveis quânticos se dá em função do número quântico de momento angular, por exemplo, e de variação de spin, a gente verifica que a linha H-alfa, né, vai ser essa transição aqui, tá, praticamente no nível SPD. Então aqui seria 5, daqui até aqui seria daqui, então sai daqui o elétron e vem para cá. Então seria 5D2, né? SPD 5D2, 5D1 até 2P, né? 2P1 aqui. Tá? Então seria essa transição aqui entre esses subníveis. Vocês podem verificar também e escrever, né, como é que vocês identificam a transição do beta e do gama em função do subnível de saída e em função do subnível de entrada.
Porque o que acontece? O átomo de hidrogênio ele vai estar no estado fundamental aqui, que seria o 1s1. Aí, quando dá descarga elétrica, ele arranca esse elétron fora. Depois, esse elétron vira um elétron e um próton. Aí, quando esse elétron começa a voltar na posição que ele estava, é recapturado pelo próton, ele cascateia até voltar aqui. Só que daí ele vem passando pelos níveis permitidos, que seriam esses aqui, produzindo as linhas alfa, beta e gama daí. Tá? Observa que do nível, por exemplo, 2S1 para 1S1 não existe transição, porque essa transição viola os princípios da mecânica quântica. Então, no diagrama de Grothin só estão definidos as trajetórias que são garantidas pelas leis de conservação de momento angular, spin, né, etc., que a gente vê mais tarde nos cursos de física quântica avançados aí. E existe o Grothin foi um sujeito que calculou tudo isso aí, organizou toda essa teoria para que a gente possa enxergar assim o que os elétrons, por onde que os elétrons vão dentro de um átomo. Bom, então vamos revisar o modelo atômico de Bohr, né? Para quem nunca viu vai aprender agora, e quem já viu é bom sempre saber, porque é um modelo importante. O modelo de Bohr ele vem de 3 postulados. Então, o primeiro postulado de Bohr é que os elétrons podem se mover ao redor do núcleo sem irradiar energia, que é o conceito de órbitas estacionárias. Essas órbitas estacionárias são órbitas estáveis pré-definidas, que têm distâncias pré-definidas até o próton. Então, o elétron está numa distância definida até o próton. É como se fosse um sistema planetário, assim, tipo modelo kepleriano, só que, né, existe uma linha circular onde os planetas ficam ao redor do Sol. Os planetas seriam elétrons e os prótons seriam os núcleos, né, prótons e nêutrons aí, que seria o Sol. Então ele circularia não gravitacionalmente, mas por meio de forças eletrostáticas. Então, no lugar da gravidade teríamos força eletrostática e teríamos momento angular também desses planetas aí, que também entra nessa análise. Então a gente tem que a variação de energia numa transição entre dois níveis, que vai ser resultado num fóton produzido. Né? Não pode produzir uma transição, não pode, de um elétron de um nível para o outro, só pode emitir o fóton com essa diferença de níveis. Não. Ou a transição acontece quando o elétron for energético, que tem energia para sair do nível interno para o externo, né? Igual a diferença de níveis, ou então ele não faz a transição, não existe meia transição. Então, HF é F igual a C sobre lambda, né? Então, ΔE é H, constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido por lambda, vai ser a diferença de energia entre o nível inicial, da onde o elétron estava, para o nível final. Tá? E a diferença de níveis quando o elétron pula do nível interno para o externo é absorvida, e quando ele pula do externo para o interno, ela é reemitida. Tá? Mas é a mesma quantidade. Depois nós temos o princípio da correspondência, que no limite de órbitas grandes, ou seja, se o elétron estiver muito longe do núcleo, praticamente se livrando do átomo, né, seriam órbitas de energia mais altas, né, cálculos quânticos devem concordar com cálculos clássicos. Aí. Então esse é o princípio da correspondência de Bohr. Então a energia potencial, né, devido ao movimento planetário de duas cargas, uma positiva que tem carga E, que é o elétron, e um núcleo que tem uma carga ZE, né? K é 1 sobre 4πε0, que tem a ver com a permissividade do meio, e R daí é a distância do elétron, né? A distância da órbita do elétron até o núcleo, que tem dimensões desprezíveis, o núcleo pontual com carga mais ZE. A energia total vai ser energia cinética mais energia potencial. Então, na energia cinética, sempre o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Mais energia potencial, que ela é negativa. Quanto mais perto o elétron está do núcleo, mais negativo vai ser a energia. Ela vai ser maior em módulo, mas vai ser negativa, porque o negativo significa que o elétron está preso, ele não está livre. Um elétron que tem energias positivas são aqueles elétrons que estão livres e não estão presos a núcleo nenhum. Então, somando essas duas energias, mv ao quadrado, mais EP, que é menos kZe ao quadrado sobre R, essa aqui vai ser a energia total.
E agora a gente tem que ver o balanço, né, do movimento circular uniforme. Então, se o elétron está preso numa órbita e ele gira circularmente ao redor do núcleo, a força centrípeta tem que ser igual à força eletrostática, tá, para manter o equilíbrio. Então ele vai ficar ali, né, sem praticamente sair desse raio. Então, a hipótese de Bohr é que essas duas quantidades têm uma equivalência e que mantém essa dinâmica do movimento circular uniforme. Agora a gente pode pegar e escrever agora, né, 1/2 de mv ao quadrado, passo o r multiplicando, né, esse r seria o r minúsculo aqui, né, então vai ser 1/2 de kz ao quadrado sobre r minúsculo, 1/2 de mv ao quadrado. Tá? Então a gente já tira energia cinética usando esse contrabalanço. Agora a gente pode substituir 1/2 de mv ao quadrado aqui. E nós vamos ter a energia total, né, fazendo R minúsculo igual a R, né, que é a posição de equilíbrio. Aí eu vou ter que a energia total é menos 1/2 de kz ao quadrado sobre R. Então aqui, sabendo as energias de cada nível, permite tirar o raio da órbita de Bohr. Tá? E o fato assim de energia total ser a metade da energia potencial, que é igual a metade da energia cinética, isso aqui se chama teorema virial, que é um teorema que vale para o movimento planetário de Kepler, né? Que praticamente diz que se eu tiver um planeta girando ao redor de uma estrela, a metade da energia total dele vai ser a energia potencial de interação entre esse planeta e a estrela. Então isso se repete aqui, né? Porque a força tem mais ou menos a mesma dependência, que é 1 sobre r ao quadrado. Então, na prática, a energia total ela vai ser menos 1/2 da energia potencial. Vai ser 1/2 da energia potencial. Como a energia potencial é kz ao quadrado sobre o raio da órbita, vocês vão ter essa quantidade aqui. E a frequência de emissão do fóton entre dois níveis, quando ele pula de uma órbita circular para outra, vai ser a energia da órbita final menos a inicial, o módulo dela sobre h. Aí, substituindo essa expressão para energia total, né? Então eu vou ter a única coisa que vai variar aqui é o R. Então, o raio inicial e o raio final. Colocando as coisas as constantes em evidência, eu vou ter menos 1/2 de kz ao quadrado sobre h, 1 sobre Ri menos 1 sobre Rf. Tá? Então, essa vai ser a frequência dos fótons produzidos. E agora a gente pode entrar com o terceiro postulado de Bohr, que seria a quantização do momento angular do elétron. O momento angular do elétron é mvr. Tá? Se eu pegar agora e substituir, por exemplo, né, considerar que esse momento angular vai ser um número quântico n vezes h sobre 2π. h sobre 2π a gente chama de h cortado, né, que é simplesmente constante de Planck com quartezinho. Para lembrar que é uma quantidade de medida de momento angular, né, h sobre 2π tem medida de momento angular, e n é um número quântico inteiro. Tá? 0, 1, 2, 3 até infinito, só que 0 não entra porque L igual a 0 entra, mas N igual a 0 não, né? O N começa em 1 sempre para as órbitas. A velocidade, então, a gente pode obter isolando o V, NH cortado sobre 2πmr, e a gente eleva tudo isso aqui ao quadrado, para tirar o V ao quadrado, que é o que vai na energia cinética. Então, V ao quadrado é igual a N ao quadrado, H cortado ao quadrado, sobre 4π ao quadrado, M ao quadrado, vezes o raio da órbita ao quadrado. Esse M daí é a massa do elétron. Então, agora, V ao quadrado vai ser dado por essa expressão, né, que é a expressão anterior que tinha lá da conservação, equilíbrio das forças, e vai ser igual ao V ao quadrado do momento angular, que é essa expressão aqui, em função de N. Tá? A gente pode isolar o raio, né? Simplifica o raio aqui e com um deles e isola o raio. Então o raio vai ser n ao quadrado, h cortado ao quadrado sobre mkz ao quadrado. K é 1 sobre 4π ε0. ε0 é a permissividade relativa do vácuo, né? Dielétrica do vácuo. Então isso aqui vai dar n ao quadrado, tá? E deixando o z do lado de fora, que seria o número de prótons que tem no núcleo, vocês vão ter h cortado ao quadrado sobre mke ao quadrado, que é uma constante que tem dimensões de distância. Colocando os valores aqui, nós vamos ver que vai dar 0,0529 nanômetros.
Então esse aqui seria o raio da primeira órbita de Bohr, que seria o nível 1s, tá? Seria a posição de Bohr para o elétron que tem mais energia negativa, ou seja, aquele que tem menor energia porque está ligado ao núcleo, sem fazer o salto quântico para os níveis mais altos. Aí, voltando essas expressões lá na expressão anterior, que seria essa aqui, tirando esses R's, né, a gente pode deixar em termos dos números quânticos. Então, seria, se R1 for o número quântico N1, tá, e R2 corresponde ao número quântico R2, a gente substitui aqui as expressões para achar daí a frequência, né? E daí a gente faz F sobre C, passa o HC dividindo, fica Z ao quadrado MK ao quadrado E na quarta sobre 4π CH cortado ao cubo, 1 sobre o número quântico final ao quadrado menos 1 sobre o número quântico inicial ao quadrado. Agora a gente simplifica os H's, né? E a gente vai ter F sobre C, né? Que vai ser o inverso do comprimento de onda. Então, 1 sobre lambda vai ser Z ao quadrado, RH, 1 sobre NF ao quadrado, menos 1 sobre o número quântico inicial ao quadrado, com a constante de Rydberg, né, com Z igual a 1. Então, se Z é igual a 1, temos o átomo hidrogênio. Para Z igual a 2, a gente teria um hélio, por exemplo, né, com só um elétron, que poderia ser aplicado dessa mesma forma, daí se o segundo elétron fosse arrancado. A mesma coisa o lítio. O lítio tem 3 elétrons. Se eu arrancar 2 elétrons, fica só um elétron com uma carga Z igual a 2 dentro. Então, para Z igual a Z igual a 3, que seria 3 prótons. Então, o lítio 2 vezes ionizado, que perdeu 2 elétrons, ele também vai se comportar como um átomo de hidrogênio. Então, na prática, existe uma classe de átomos que são chamados de átomos hidrogenoides, que é o próprio átomo de hidrogênio, que tem Z igual a 1 e 1 elétron, átomo muônico ou átomo mu-mesic, né? Átomo positrônico ou positrônico seria um elétron e um pósitron. Um pósitron é uma partícula análoga ao elétron, só que tem uma carga positiva, né? Faz as vezes do próton daí. O deutérico é o hidrogênio pesado, que seria um próton e um nêutron, né, no núcleo, e mais um elétron na periferia, né, girando numa única órbita. O trítio, que seria daí um elétron, seria um próton no núcleo com 2 hidrogênios, né, e tendo um elétron na periferia, girando ao redor disso tudo. O hélio monoionizado, que seria o hélio, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo e 2 elétrons. Se eu tirar um elétron, fica o hélio monoionizado. Esse hélio monoionizado se comporta como um átomo de hidrogênio. E o lítio 2 vezes ionizado, né? Como eu falei, se eu tirar 2 elétrons do lítio, fica só 1, e vocês vão ter 3 prótons e 3 nêutrons dentro, né, do núcleo. Então vocês têm também uma espécie de átomo de hidrogênio aí. Átomo de hidrogênio só pode ter um elétron ao redor assim do núcleo, tá? Mas o núcleo pode ser qualquer outra coisa até onde tu conseguir fazer. Então essas fórmulas do modelo atômico de Bohr tem que valer para esses átomos hidrogenoides dessas classes que são os átomos exóticos mais ionizados da tabela periódica. E os níveis de energia da órbita de Bohr vão ser dados por essa expressão, onde a gente coloca daí o valor de R, né? Então a gente tem essa quantidade aqui, que seria os níveis de energia, que é menos E ao quadrado é 0 sobre N ao quadrado. Então, o nível de energia ele cai com o inverso do quadrado do número quântico. Tá? Isso também é interessante, por isso que a energia do fóton ela vai ser assim. Quando a separação dos níveis também vai ao quadrado, quando ele sai do nível mais baixo e vai para o próximo, essa distância é bem mais longa do que ele sair do próximo para o imediatamente superior. Tá? Porque a separação entre os níveis vai diminuindo conforme vai subindo a energia. Como a gente também vê no espectro, né, do hidrogênio, a energia dos fótons produzidos vão sendo a diferença de um fóton para o outro, né, de um nível, uma transição de nível para o outro, vai começar a diminuir à medida que aumenta o valor de N, que é o princípio da correspondência. Né. Então a energia do estado fundamental, que seria esse zero aqui, mk ao quadrado e na quarta sobre 2h cortado ao quadrado, vai ser 2,178 vezes a menos 15 joules, que corresponde a 13,6 eletronvolts.
Ou seja, o elétron, quando está no nível fundamental do átomo de hidrogênio, que é o mais estável, né, nível de mais baixa energia, ele vai ter uma energia de menos 13,6 eletronvolts. Então, se tu quiser arrancar o elétron completamente, transformar esse átomo de hidrogênio num próton livre e num elétron livre, tu tem que adicionar uma quantidade de energia que seja pelo menos 13,6 eletronvolts. Tá? Isso aí normalmente pode ser tipo de um ultravioleta, um raio-x, então pode ocorrer a dissociação do átomo se a gente mandar uma radiação ultravioleta assim bem energética em cima. Tá? Próximo ao raio-x também, raio-x aqui mole já consegue quebrar esse átomo daí. Porque rebenta com o átomo, porque consegue ser absorvido pelo elétron, e o elétron simplesmente cai fora do átomo, levando com ele energia do fóton que ele recebeu, menos os 13,6 eletronvolts. Isso vai ser energia cinética daí. O princípio da correspondência de Bohr, né, no regime de números quânticos n muito grandes, cálculos quânticos e clássicos devem prever o mesmo resultado. A frequência de revolução do elétron ao redor do núcleo do átomo hidrogenoide, que está a uma distância r até o núcleo, né? Esse r vai depender da energia, do número quântico, vai ser a velocidade tangencial do elétron sobre 2πr. A velocidade tangencial do elétron vem no modelo de Bohr, era o nh cortado sobre mr, lá da apresentação anterior, dividido pelo 2πr, que é o arco de uma circunferência que tem o raio r, né? O comprimento do arco de uma circunferência de raio r, que vai ser nh cortado sobre 2πmr ao quadrado. Agora, substituindo aqui o valor de r, que a gente já tem, tá? Esse r é o raio, né? A distância daí do elétron até o centro, né? da órbita, né? Vai ser nh cortado sobre 2πm vezes tudo isso aqui. Fazendo alguns malabarismos matemáticos, a frequência de revolução fica mk ao quadrado, z ao quadrado, e na quarta, sobre 2πh cortado ao cubo, n ao cubo. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, saber qual é a frequência de revolução em Hertz, é só substituir tudo aí em unidades métricas, né? MKS, então a massa do elétron em quilograma, carga do elétron em coulomb e assim por diante, a constante de Planck dividido por 2π, que é o H cortado, bota a constante de Planck daí em unidades SI, né? E o N daí vai ser o N igual a 1, que é o estado fundamental. Daí vocês vão ter a frequência de revolução, e daí vocês podem substituir aqui já a velocidade tangencial daí em termos do R. Daí. Tá? Então aqui já permite calcular essas quantidades para a gente ter noção de quão rápido vai um elétron ao redor do núcleo quando ele está mais próximo ao núcleo. Daí. Mas, obviamente, a gente interessa a fórmula de Balmer, né? Porque a fórmula de Balmer a gente tem assim a obrigação, porque a gente está olhando o experimento da descarga elétrica no tubo de Geisser do hidrogênio. Então, existe essa fórmula experimental que já vinha lá do final do século retrasado, tá? Que já se sabia que existia um número aqui 3, 4 e 5, que possibilitava determinar os comprimentos de onda em nanômetros a partir de m. Então, por exemplo, né, você colocava aqui m igual a 3, tu teria, né, se for colocar m igual a 3, tu vai ter o comprimento de onda do H-alfa, se botar m igual a 4, tu vai ter o comprimento de onda do H-beta e assim por diante. Né? M igual a 5 vai ter H gama e assim por diante, alfa, beta, gama, delta e assim por diante. Mas a fórmula da Rydberg-Ritz, que é uma mais adequada, que vem no modelo de Bohr ali também, né, experimental, mas também pelo modelo de Bohr, que o comprimento de lambda, né, 1 sobre lambda, vai ser RH 1 sobre m ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. Então as ordens das linhas vão ser assim, né? A gente coloca um valor de m, né? E a gente vai ter, obviamente, o n vai ter que ser um número maior. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, m igual a 1, tá? Eu vou estar lá no ultravioleta. Então, aqui o n vai ter que ser igual a 2. Então, aqui eu vou ter o alfa da série de Lyman. Então, eu vou ter o Lyman alfa. Depois eu coloco aqui n igual a 3, eu vou ter a próxima linha, que é o beta. Eu vou ter o Lyman beta
Depois, se eu botar N mais 2, vou ter o Lyman gama e assim por diante. Se eu fizer o M igual a 2, daí eu vou ter que ter o N começando com 3, porque ele não pode ser menor, tem que ser sempre maior de uma unidade. Se eu botar M igual a 2 e o N igual a 3, eu vou ter as linhas do Balmer, que é o visual, então eu vou ter o H alfa. M igual a 2, N igual a 4, eu vou ter dali H beta, né? Se eu colocar aqui 5, eu vou ter o H gama, 6 eu vou colocar o H delta e o M vai ser sempre 2. Então o M igual a 1 é a série de Lyman, o M igual a 2 vai ser a série de Balmer. Lyman é ultravioleta, Balmer vai ser o visual. Depois, se eu quiser a próxima série que é de infravermelho, vai ser a série de Paschen, depois a série de Brackett, depois a série de fundo, que vai com M igual a 3, 4 e 5. Tá? E assim por diante, né? E a constante de Rydberg vai ser esse valor aqui, que é o valor teórico. Então aqui resume o que eu estava falando, né? Os pontos de convergência. Quando eu fizer, por exemplo, nesse ponto, se eu fizer n igual a infinito, eu vou ter o comprimento de onda mais curto da série. Tá? Então, se eu fizer n igual a infinito e fizer m igual a 1, eu vou ver o limite de 91 nanômetros, que é o limite do comprimento de onda mais curto da série de Lyman do ultravioleta do hidrogênio. Depois, no visual, a convergência vai ser 365 nanômetros. Eu não tenho, no visual, linhas espectrais produzidas por hidrogênio que tenham comprimentos de onda mais curto para m igual a 2, e que saiam do nível daí 2S, né? M igual a 2 é 2S, M igual a 2 é 2S, M igual a 1 é 1S. Tá? Aqui no caso M, que seria o 3S, tá? Vai convergir para 821 nanômetros, então infravermelho, próximo, depois infravermelho intermediário e infravermelho distante. Simplesmente aumentando. Então, o pessoal que descobriu essas séries foram indo, e essas séries vão embora até as ondas de rádio nas micro-ondas. Então, se eu usar, por exemplo, M igual a... por exemplo, se eu pegar assim, ó, uma olhada de novo aqui. M, né, na forma de Rydberg-Ritz, como sendo 92, tá? E se eu pegar o N igual a 93, eu vou ter a linha H92 alfa, que vai estar em 8.3 GHz, que é micro-ondas. Se eu fizer, por exemplo, M igual a 109 e N igual a 110 na fórmula, eu vou ter a frequência daí de 5 GHz, que é praticamente 5 GHz é a frequência 5G, né? Telefone 5G. Então vai ter linhas de hidrogênio produzidas até na faixa das micro-ondas no telefone, assim na frequência de telefone e assim por diante. Tá? Então a intensidade do brilho das linhas ela é relacionada à probabilidade de transição. Então, em geral, as linhas H-alfa elas são mais intensas que a H-beta, que são mais intensas que a H-gama, que são mais intensas que a H-delta. Então, à medida que a gente vai aumentando o N, a intensidade da linha vai caindo. Tá? Embora o comprimento de onda dela vai ser ficando mais curto, né? Mais energético aí. Tá? Então, isso são coisas interessantes aí sobre o hidrogênio. Aqui nós não estamos preocupados com a intensidade das linhas, que vão depender de várias condições também. Né? Em física de plasma se estuda bastante por que essas linhas são produzidas, a razão da intensidade entre elas. No caso, H-alfa, H-beta em torno de 3, por um plasma de baixa densidade, né? Tipo esses plasmas de atmosferas e estrelas, né? Tipo nuvens de gás assim no meio intergaláctico, que são esquentadas por estrelas assim de muito alta temperatura. Como a densidade é baixa, vocês vão ter que a razão H-alfa, H-beta vai ser em torno de 3, tá? Mas, por exemplo, numa ampola aí de tubo de gás ele vai ser diferente, porque vai ter bem mais densidade, por mais que você tente tirar fazer um gás rarefeito. Um gás rarefeito no laboratório tem muito mais densidade, né, partículas por centímetro cúbico, que um gás no meio intergaláctico, por exemplo. Então isso conclui daí a análise do que é da teoria que precisa para responder daí essas questões, tá? Então aqui tem o gráfico, né, com a linha H-alfa, H-beta e H-gama. E aqui dá para tirar a constante do Rydberg, com certeza.
dentre as outras coisas que foram pedidas anteriormente. Então vamos começar a subir de vida, né? Vamos começar a pegar átomos mais complexos. Então agora vamos olhar o hélio monoionizado. Vamos observar daí o espectro do hélio coletado com uma descarga de 4.000 volts em cima de um tubo de Geissler. O hélio é interessante porque ele foi descoberto na cromosfera solar durante um eclipse, né? Alguém lá em 1898, que era o Janssen, estava observando lá um eclipse lá na África e ele colocou um prisma lá para fazer um espectrômetro. Ele viu que tinha uma linha amarela muito forte no Sol. Então ele achava que era um elemento químico novo, tá? E essa linha amarela ele chamou de hélio, tá? Porque Hélio era o deus do Sol grego. Então, como esse elemento químico estava lá no Sol e não se conhecia ele na Terra, se chamou de hélio. Mais tarde, esse Ramsay, né, em 1895, conseguiu isolar o hélio a partir da atmosfera terrestre. Então mostrou que esse elemento químico não era um elemento químico exótico estelar, ele era um elemento químico terrestre. Só que dava o acaso de no Sol ter bastante, tá? Ser detectado lá, e aqui ser menos detectado. Tá? E muito mais tarde, em 1907, Rutherford estudou o núcleo do átomo de hélio, né, experimentalmente, e viu que as partículas alfas que eram produzidas por substâncias radioativas naturais, eles eram simplesmente núcleos livres de átomo de hélio. Então, quando um elemento radioativo vira um elemento que tem um núcleo muito massivo, por instabilidade ele vira um núcleo menos massivo, tipo urânio, rádio, né, tório, esses átomos que têm núcleos bem pesados da tabela periódica, eles começam a se fragmentar automaticamente em núcleos menores, e daí produzem núcleos de hélio livres daí. Então eles caem sempre, né, Z igual a 2, né, quando fazem esse cascateamento de um elemento radioativo pesado para um elemento menos radioativo mais leve. Ok? Então isso são os 3 pontos interessantes sobre o hélio, né? E também o quarto ponto interessante seria o fato do hélio ter um ponto de liquefação muito baixo, né? E obviamente o hélio ele começa a virar ele vira um líquido quântico quando ele se liquefaz. Então ele começa a ter propriedades daí bem interessantes, tá? Que a mecânica estatística explica daí. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aí, é só para vocês saberem que o hélio realmente é um gás estelar. O hidrogênio e o hélio são os gases estelares mais abundantes. O hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo, então tem muito hidrogênio invisível entre uma estrela e outra, entre uma galáxia e outra. E são os elementos assim bem exóticos, tá? Mas o que faz realmente o hélio ficar também interessante é o fato, né, de que ele no estado fundamental ele é neutro, então são 2 prótons, 2 nêutrons, e tem uma órbita, tá, com elétrons. Então a questão é a seguinte: esses 2 elétrons que estão na mesma órbita, eles são descritos cada um deles por uma função de onda, tá? E essa função de onda, porque o elétron tem spin, pode ser um spin paralelo ou pode ser um spin antiparalelo. Se for um spin antiparalelo, tipo spin para cima num elétron, spin para baixo na outra, a função de onda ela é antissimétrica e os 2 elétrons têm estados quânticos diferentes. Então eles podem ocupar o nível fundamental. Agora, 2 funções de onda simétricas, tipo os 2 spins para cima ou os 2 spins para baixo, geraria a mesma função de onda. Eu não posso ter, tá, pelo princípio de exclusão de Pauli, 2 elétrons ocupando o mesmo estado quântico, que tem a mesma energia, com exatamente a mesma função de onda. Eles não conseguem sobreviver. Tá? Então, precisa de uma energia imensa para colocar eles na mesma órbita, e isso não acontece naturalmente. Então, a função de onda simétrica, ela não possibilita essa figura de átomo que vocês estão vendo aqui. Tá? Porque só pode ter um elétron, o segundo não consegue chegar, porque o princípio de exclusão exclui a possibilidade de tu ter os 2 elétrons com a mesma função de onda, fazendo um estado total simétrico.
Mas antissimétrico pode. Então, antissimétrico vocês podem ter daí 2 elétrons no estado fundamental. Tá? Então, vamos dar uma olhada agora no espectro de hélio, né? E vamos verificar daí esse diagrama daí de Grotrian do hélio. Tá? Pode olhar o diagrama de Grotrian daí na internet, tá? E verificar daí que vai existir um nível singleto, um nível tripleto, e vocês vão ter que identificar se as transições daí da linha amarela do hélio decorrem de um nível singleto, tá? Ou no nível tripleto, né? Então as funções de ondas que são simétricas vão definir daí um desses níveis, antissimétricas vão definir o outro. Faz uma consulta daí, tá? E observa daí a linha amarela. Essa linha amarela, ela praticamente mostra, ela é produzida numa configuração aí numa configuração de funções de onda que não admite a existência de um estado fundamental, tá? Que é o estado tripleto correspondente à função de onda simétrica. E os singletos são antissimétricos. Dá uma pensadinha sobre isso, procura na internet e explica daí da onde que sai essa linha amarela daí. Calculando daí, por exemplo, calculando nada, simplesmente faz uma análise qualitativa. Depois a gente conversa daí. Então aqui nós temos já coberto, né? Vocês podem ver aqui a presença da lâmpada, com a iluminação típica do gás hélio. E aqui do lado a rede de difração. Então, se a gente colocar a câmera na altura aqui da rede de difração, nós vamos poder visualizar as linhas do hélio. Aqui estão. Tá? Então aqui tem a rede, já dá para ver algumas linhas do hélio ali dentro, né? Então vocês podem visualizar agora, tá? Então essas são as linhas do hélio. Deixa eu só focalizar aqui. E vamos focalizar um pouquinho, você pode ficar observando daí a decomposição. Ok? Então a gente já pode verificar, né? O hélio praticamente não vai apresentar linhas vermelhas, tá? Aqui vocês têm no primeiro momento o espectro do hélio aqui observado, que são linhas que vão desde o violeta até o laranja ali, que seria o máximo de ordem m igual a 1 na rede de difração. Ali vai estar a lâmpada, está com m igual a 0, então ela passa pela rede de difração sem decomposição. Aqui o m igual a 1, que vocês conseguem enxergar daí bem a linha amarela do hélio, né? Bem mais brilhante aí do que as outras, produzindo mais luz nessa raia do que nas outras. E eu posso pegar agora o máximo m igual a 2. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, tá? Essa aí seria o m igual a 2, onde vocês podem ver as linhas bem esparsas. Então essa era a parte B, tá? A parte C, nós vamos fazer agora a observação do espectro do sódio. Sódio é interessante porque se vocês pegarem um pouco de sal de cozinha e colocar num fogo a gás, vocês vão ver que o fogo vira azul e fica amarelo. Então o sódio ele tem uma linha amarela de emissão que praticamente domina todo o espectro. O sódio quando queima ele fica bem amarelo. O diagrama de Grotrian aqui do sódio é bem complicado porque é um átomo multieletrônico, mas vocês têm aqui, ó, a presença aqui de 2 níveis de energia, tá, bem próximos em energia um do outro, e que possibilita um decaimento. Daí o elétron pode sair desse nível e pular para esse, pode sair desse nível e pular para esse, produzindo esses dois comprimentos de onda, que é 5.000
que é 589,59 nanômetros e 586,99 nanômetros, tá? Então aqui vocês vão ter a presença desse nível um pouco mais alto assim de energia, que seria o nível 3p3 e esse aqui um pouco mais baixo em energia, só que aqui na escala não dá para ver. Aqui está mais ou menos, né, uma interação do spin com a órbita, que se chama transição spin-órbita ou transição hiperfina. A diferença de energia aqui ó, é muito pouquinho, assim, ó, aqui de 0 a 2.7, por exemplo, de 0 a 1.8, e aqui vocês vão ter uma diferença de 0.021 eletronvolts. Então são duas linhas espectrais muito próximas, que tem aproximadamente 0,6 nanômetros de distância uma da outra. Então a gente não consegue detectar, separar essas linhas em duas linhas usando espectroscopia com rede de difração ou prisma. A gente enxerga como sendo uma única linha amarela, que são essas transições 3p3 para o 3s1,5 e 3p1,5 para o 3s1,5. Tá? E essas linhas muito próximas a gente vai enxergar como sendo uma única linha amarela do sódio daí. Tá? Então esse aqui é o trecho do diagrama de Grotner que interessa para a gente ver essas linhas. E aqui em cima tem as outras transições possíveis que vão dar o resto das linhas do sódio. Tá? Essa linha 578,99 nanômetros a gente vai chamar de linha D2, porque é um dubleto, né? A segunda linha do dubleto, e aqui nós temos a D1, que é a primeira linha do dubleto daí. Tá? Então, a linha amarela mais intensa, ou linha D do sódio, ela é um dubleto, D1 e D2, porque consiste em duas linhas espectrais bem intensas, né, bem próximas entre si, e que só pode ser separadas usando espectroscopia com interferometria de Fabry-Perot, coisa parecida. Tá? Obtenha daí a frequência, comprimento de onda médio desse dubleto em nanômetros e a energia dos fótons liberados nessa transição em elétrons-volts, a partir do espectro do sódio coletado em laboratório. Onde é que está o espectro do sódio? Está aqui. Tá? Então vocês veem aqui que o sódio são várias linhas, menos intensas, mas tem essa linha amarela bem intensa aqui. Tá? Tem uma linha laranja aqui, uma linha verde, tá? Que são menos intensas. Então vocês tentem medir aqui, né, fazendo uma interpolação, exatamente qual é que é o comprimento de onda médio, tá? Dessas duas linhas que são pegas como se fosse uma só, por causa da resolução espectral. Tá? E daí determina daí o comprimento na média, a energia média desses fótons daí. Tá? É só isso por enquanto. Interação em spin-órbita normalmente se estuda em mecânica quântica. Aqui que faltou aquela hora, né, o diagrama de Grotner para o hélio monoionizado. Então aqui vocês têm o estado tripleto, que são as funções de onda simétricas, e o estado singleto, que são as antissimétricas. Nas funções de ondas antissimétricas, dois elétrons podem estar no nível fundamental, tá? Nesse nível bem mais baixo, enquanto nos spins paralelos elas não chegam aqui, porque esse nível é proibido pelo princípio de exclusão de Pauli. Então a pergunta que você faz usando esse diagrama é assim, ó, ainda voltando à questão anterior lá da parte do estudo do hélio. A linha amarela do espectro de hélio monoionizado é um estado singleto ou tripleto. A função de onda dos dois elétrons decorre de spin paralelos ou antiparalelos. Então vocês observem essa teoria e façam a discussão daí, baseado nas observações, tá, do espectro do hélio. Então vamos dar uma olhada no espectro do hélio usando o nosso instrumento, vocês enxergarem daí essa linha daí, usando o nosso próprio experimento. Vamos lá então. E finalmente as moléculas diatômicas. As moléculas diatômicas, elas são átomos, né, que têm suas eletrosferas compartilhadas para fazer uma nuvem eletrônica que passa, né, a nuvem eletrônica que circunda esses dois elementos, os elétrons mais externos. E aqui a ligação covalente, né, que é o compartilhamento de elétrons. Então a nuvem eletrônica mantém unida. Só que daí, se eu pegar um potencial de atração entre esses dois, tá, vocês vão ter que o elétron vai ter uma espécie de potencial de Morse, né, que é um poço de potencial assim,
Mas se vocês aumentarem essa distância, né, se vocês diminuírem essa distância, vai ficar menos energético ainda. E vocês vão ter outro posto de potencial que vai ser deslocado. Então, dependendo do número quântico de vibração, tá? As energias vibracionais, quanto mais alta a energia vibracional, mais em cima vão estar esses postos aqui. Quanto mais baixa a energia vibracional, mais próximas aqui a esse eixo horizontal vão estar esses postos. E cada posto daí vai ter seus vários níveis assim possíveis dos elétrons, que são os níveis rotacionais, tá? Então vocês vão ter níveis vibracionais, níveis rotacionais e vão ter os níveis eletrônicos dos elétrons. Como existe essa divisão desses postos, e isso aqui é muita linha fazendo transição, tá? Você pode ter transição entre essas linhas aqui ou entre, né, níveis diferentes. Então, o número de combinações assim dos níveis eletrônicos vibracionais, rotacionais e também os níveis eletrônicos desses átomos multieletrônicos aqui são muito grandes. Vocês vão ter que vocês não vão ter linhas bem discretas como era no hidrogênio e hélio. Vocês vão ter tanta linha próxima que elas vão aparecer como sendo um borrão colorido no espectro, que a gente chama de bandas. Então, vamos dar uma olhada aqui no espectro ultravioleta no nitrogênio, para te dar uma olhada. Tá? Então, aqui já começa a componente azul, né? Então, vocês veem assim, ó, que uma variação dos níveis quânticos vibracionais, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Tá? E em 405,9 nanômetros, que seriam as luzes azuis, vocês vão ter os ΔNi igual praticamente 2 e 3. Então vocês vão ver a presença de bandas. Vai deixar de ser linhas discretas e vai ficar um borrão colorido devido à superposição desse imenso número de transições que vocês podem ter daí. Tá? E toda molécula diatômica vai ter isso. Ela vai começar a aparecer o espectro não em linhas, mas como sendo grupo de linhas muito próximos, que são efetivamente essas bandas de transmissão, pelo fato da molécula conseguir vibrar e girar também. Tá? E vai seguir daí princípios de números quânticos, né, para rotação e para vibração. Então, moléculas diatômicas como oxigênio, nitrogênio e cloro, por exemplo, apresentam espectros que são superposições de transições atômicas, vibracionais ou rotacionais. Então, um número muito grande de linhas que vão estar tão pertinhas uma delas que vai ficar um borrão colorido, como visto pelo instrumento, que são bandas de linhas de emissão muito próximas entre si. Para entender isso aí, vamos dar uma olhada na porção visual do espectro, daí para o cloro, nitrogênio e oxigênio. Então esse aqui é o cloro molecular. Então o cloro molecular, vocês vejam que é um monte de linhazinha próxima, fazendo um borrão colorido azul, um borrão colorido mais azul claro, um borrão aqui colorido, né, verde, depois amarelo aqui, né, então o vermelho aqui, por exemplo, vocês veem que realmente tem uma faixa colorida. Não é uma ou outra linha, que as linhas são tão próximas que vão ter faixas. E quando a gente faz um corte aqui e vê a intensidade em função do comprimento de onda, né, aqui em torno de 400 nanômetros, vocês vão ver, né, que vai começar a se construir esses borrões e faz uma banda praticamente que envolve toda a porção visual do espectro. Tá? E cada pico desses aqui é uma linha espectral correspondente a uma transição de variação do número quântico vibracional daí. Tá? Então, observando o cloro molecular, vocês veem mais ou menos esse padrão em cima, tá? Que é o que a gente vai usar efetivamente, não vamos usar tanto esse gráfico. O oxigênio molecular, assim, ele forma menos bandas, então já dá para ver mais ou menos o caráter. Ó. O cloro é um monte de banda, porque é um átomo multieletrônico. E o oxigênio daí tem menos elétrons que o cloro, então vocês veem que tem menos transições, então já não, né, mostra as bandas quase que se formando, né? Tipo, olha aqui, ó, aqui tem 3 linhas azuis, aqui tem quase uma banda se formando, aqui tem outra quase se formando, né? Mas vocês veem que aí dentro do visual vocês ainda vão ter regiões que não tem comprimento de onda, não tem emissão de fóton, ó, tudo escuro aqui. Entre essa linha e essa não tem nada. Mas aqui não, aqui é muito fechado assim essa floresta de linhas aqui.
para o cloro. O oxigênio não, são linhas bem mais espaçadas, mas tu vê que estão começando a formar bandas. Então, essa é a característica do oxigênio molecular no tubo de Geissler. E o nitrogênio molecular, nossa mãe, né? Nitrogênio molecular, vocês têm uma banda aqui vindo em azul, né? Mais roxo, azul. Essa banda do azul já vai ter várias linhas, depois vocês vão ter que praticamente todos aqueles padrões que tem vão estar desdobrados em bandas. Tá? Aqui entre esse amarelo e o laranja não tem nada aqui, tá? Deveria ter menos absorção. E depois forma mais bandas à medida que vocês vão. Então essas linhas praticamente são bandas e juntando tudo fica uma única banda no visual, tá? Que seria um monte de linhas superpostas daí. Se eu pegar o ar da Terra e fizer um espectro, vocês podem ver que as linhas também estão muito próximas. Aqui tem uma banda vermelha, uma banda laranja, uma banda verde. Aqui não tem nada praticamente dentro. Aqui também não tem, tá? E aqui vocês veem bandas no roxo, tá? Praticamente bandas quase que em separações iguais, tá? Então mostra, por exemplo, aqui, ó, aqui não tem nada e aqui não tem nada, só que esse aqui tem mais dispersão espectral do que esse aqui, tá? Mas aqui vocês veem que também nessa posição não tem nada de emissão e aqui também não tem nada. Mas dá uma olhada no padrão mais ou menos genérico, né? No vermelho e no amarelo, o ar atmosférico, que é praticamente nitrogênio, tem um monte de linhas, quase que próximas assim. Depois uma linha vermelha, verde aqui bem intensa, né? Depois as outras linhas também volta a ter uma separação mais ou menos igual entre o azul ciano e o violeta. Então essa é a característica de hidrogênio daí. Vamos dar uma olhada então no nosso espectro. Vamos colocar ali uma ampola que a gente não sabe que gás que tem dentro, só sabe que é um gás diatômico. E vocês vão ter que agora pegar esses padrões espectrais do cloro molecular, do oxigênio molecular, do nitrogênio molecular e verificar qual é que é o gás que tem dentro, tá? Então colete informações sobre o experimento, onde uma descarga elétrica aplicada em um tubo de gás contendo um gás desconhecido, aqui eu vou colocar 4.000 volts em cima, que estava em uma caixa que só dizia assim gás diatômico, mas não dizia qual. Tem que saber qual é o gás que é. Identifique o gás contido no tubo usando, né, comparação e análise, né, comparativa entre os espectros padrão das moléculas diatômicas principais, que é o cloro, oxigênio e nitrogênio, e verifica com esse ver o que é, justificando a resposta. Vamos dar uma olhada então no experimento, tá? E vamos tirar uma fotografia daí do espectro para poder visualizar melhor. Vamos lá.
Então tá, então essa aqui é uma fotografia tirada com uma câmera desse espectro desconhecido. Só observar aqui e verificar qual é o gás que vocês acham que mais se encaixa. Tá? Esse é o trabalho do físico espectroscopista. Às vezes tu pega um espectro que tu não consegue ter as características técnicas adequadas e tentar dizer mais ou menos o que é. Mas vai ter algumas coisas que podem ser tiradas, né? Aqui pode ter umas linhas aqui, outras linhas aqui dessas cores. Aqui vocês veem que tem linhas aqui, linhas. Aqui a separação das linhas é a mesma, assim, no azul, né? Então dá para ter uma noção do que é daí. Simplesmente usando o espaçamento das linhas e em que cores assim que elas acontecem. Vamos ver se tu interpreta certo daí. Então tá. Então é isso aí por hoje, né? Experimento bem interessante, mostrando que a gente tem que saber da teoria da emissão de radiação pela matéria, que são átomos simples, né? Átomos multieletrônicos, como o hélio e o sódio, por exemplo. A questão de dubletos, simetrias e função de onda afetam no que a gente enxerga também. E a questão de ter mais graus de liberdade, tipo graus de liberdade rotacional, vibracional, em cima dos graus de liberdade que a gente já tem, também possibilita a produção daí de espectros em forma de bandas ou que caracterizam as moléculas diatômicas. Moléculas com mais átomos é bem mais complicado, né? Tá fora dos nossos objetivos. Mas, quem sabe um dia no futuro vocês tenham um contato daí com espectrômetros a gás, por exemplo, então daí vocês vão conseguir enxergar mais a teoria. Era isso por hoje. Se gostaram, né, dá um curte ali, né, coloca um comentário positivo, dúvidas, sugestões, algum outro experimento que vocês queiram, né, ali na seção de comentários firmes, né, para discussão, e eu vou retornar as dúvidas tão logo eu possa. Um abraço então para todo mundo, tá? E estudem bastante, que a estrutura da matéria ela é bem interessante, mas é bem difícil também, tá? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.